Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Meu nome é Igor Fernandes e sou professor de vocês também de ensino religioso. E nesse vídeo de aula de hoje estaremos trabalhando o tema os textos sagrados e os mitos. Então, pessoal, a gente vai aqui analisar essas informações nesse conteúdo, tá bom? Então, assim, qual a origem do mundo, do homem e das coisas? Vamos numa aventura desvendar esses mistérios? Conheça o mito de criação do girassol na cultura grega. Clície era uma ninfa aquática apaixonada por Apolo, deus do sol, que não correspondeu ao seu amor. Então ela ficou debilitada e durante 9 dias ficou sentada no chão, frio, se alimentando de suas próprias lágrimas e do orvalho. Para Clície, apenas o sol representava sua paixão por Apolo. Nada mais importava. Ela passava a acompanhar todo o seu percurso, desde o nascer até o crepúsculo. Assim seus pés se enraizaram no chão e seu rosto tornou-se uma flor que gira sobre sua própria haste, voltada sempre para o sol, e recebeu o nome de girassol. Você percebeu quão de mistério há no mito da criação do girassol? Então assim, pessoal, isso aqui é o girassol, ele é um elemento da natureza, né? Da onde se extrai o óleo os grãos de girassol para fazer óleo. Então, cada povo em suas diferentes religiões tem sua própria forma de expressar, registrar, guardar e transmitir o entendimento sobre o sagrado. Esses ensinamentos podem ser por meio de livros, histórias contadas, músicas, danças, poesias, pinturas, desenhos, etc. Sendo assim, os textos sagrados podem ser orais, escritos, pictóricos ou outros. A religião, independente da forma como expressa o sagrado e as práticas que realiza em seus rituais, procura organizar a vida da pessoa religiosa. Por isso, o grande acontecimento religioso são revividos por meio de rituais, que tanto nos textos orais como nos escritos, expressam suas crenças e fé. Então, conheceremos alguns desses acontecimentos religiosos, uma aventura através de mitos expressos nos textos sagrados orais e escritos. Bom, nesse sentido, vamos aqui abordar aqui um exemplo. Na nossa religião cristã, uma passagem muito interessante, que é uma passagem oral de crença de fé, né, que a gente sempre participa nas igrejas, que é revivido por meio de um ritual, seria a Santa Ceia. Né, tanto na igreja católica como em igrejas protestantes, evangélicas, tem a Santa Ceia, certo? O que os mitos têm a ver com textos escritos? A expressão oral é uma das principais formas do processo de transmissão acerca do sagrado, que é passado de geração em geração. Ou seja, os mais velhos ensinam os mais novos. Esses ensinamentos são passados de geração em geração para todas as culturas existentes de pessoas humanas, no mundo inteiro. Muitas dessas narrativas orais sobre os acontecimentos religiosos, em algumas tradições, foram compiladas em textos escritos transformando-se em livros sagrados, tais como a Bíblia, o Corão, a Torá, os Vedas, etc. Sendo assim, alguns mitos que antes eram expressos na oralidade foram transformados em textos escritos. Vamos então conhecer um pouco de alguns dos primeiros textos sagrados escritos. Bom, então aqui na religião egípcia, os egípcios eles escreviam pictogramas, ou seja, fonogramas que representavam símbolos e sons. Então aqui na imagem tem aqui o significado de algumas palavras que eles escreviam, né, que eles gravavam em pedras. Bom, não vou me aprofundar muito nessa questão. A civilização egípcia se destacou também no conhecimento importante que era usado nas construções de pirâmides e templos. Para os egípcios, a construção de túmulos em forma de pirâmides tinha todo um significado sagrado, pois acreditavam que enterrando seu rei numa pirâmide, ele se elevaria e se juntaria ao sol, tomando seu lugar de direito com os deuses. Para eles, a pirâmide representava uma escada em direção a Ra, o deus sol, divindade que conduziu o faraó rumo ao desejo mais alto do ser humano, que era o renascimento no além, a imortalidade. Então, assim, pessoal, esses aqui são elementos da cultura egípcia, certo? Código Hammurabi. Esse foi o primeiro código da Mesopotâmia registrado que se tem notícias. O povo da Suméria recebeu este código escrito em pedra de diorito, uma pedra que mede cerca de 2,5 metros de altura e que hoje está exposto em um museu da França, o famoso Louvre. Ali estão gravadas as letras que regiam
a comunidade, antes de ser gravada na pedra, as leis eram conhecidas apenas pela oralidade, isto é, pela voz falada. Então eles não tinham um conjunto de regras de leis para poder seguir. Ensinamento sofista, palavra sagrada. Um místico sufi que permaneceu feliz durante toda a sua vida, ninguém jamais o viu infeliz. Vivia sempre rindo. Ele era o próprio riso. Todo o seu ser era um perfume de celebração na sua velhice. Um momento de celebração, perdão. Na sua velhice, quando estava morrendo, no leito de morte, e ainda assim se alegrando com a morte, rindo hilariamente, um se perguntou-lhe: Você nos confunde. Agora você está morrendo, por que está rindo? Estamos nos sentindo tão tristes. Muitas vezes quisemos lhe perguntar durante sua vida: Por que você nunca fica triste? Mas pelo menos agora, confrontando a morte, deveria ficar triste e ainda estar rindo. Como está conseguindo isso? E o velho respondeu: É uma chave simples. Uma vez perguntei ao meu mestre, eu tinha 17 anos e já era miserável. O mestre era velho, 70 anos, e estava sentado sob uma árvore, rindo, absolutamente sem qualquer razão. Não há mais ninguém lá, nenhum acontecimento, nenhuma piada ou qualquer outra coisa. E ele está simplesmente rindo, segurando a barriga. E eu lhe perguntei: O que há com você? Está louco ou coisa parecida? Ele respondeu: Um dia também fui triste quando você então ficou claro para mim que era minha escolha, que era minha vida. Desde esse dia, todas as manhãs quando me levanto, antes de abrir os olhos, pergunto-me a mim mesmo: Abdullah, o que você quer? Miséria, felicidade? O que você vai escolher hoje? E acontece que eu sempre escolho felicidade. Ou seja, nesse mito aí da palavra sagrada do sufista, eles sempre escolhem a felicidade no viver a sua vida. Então, eles vivem felizes uma vida inteira, certo? Então, assim, cada povo tem o seu mito, tem o seu rito sagrado e assim por diante. Então, pessoal, essas atividades simples aqui é referente a esse texto dos mitos aqui que a gente está falando, certo? Os textos sagrados e os mitos. Então, o primeiro exercício está falando o seguinte: o texto se refere aos elementos que compõem a natureza como divindades. Pesquisem o dicionário o significado da palavra divindade. Vocês vão usar um dicionário, tá, pessoal? Aí, letra B. Quais são esses elementos? Cada um deve pesquisar o significado de um elemento da natureza nas seguintes matrizes: um elemento da natureza na cultura africana, indígena, ocidental e oriental, certo? E vão escrever aqui nesse exercício, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo no WhatsApp que eu iria lhe atendê-los. Ou questão é a seguinte: sempre procurar seus professores, não entreguem exercício sem fazer, tá bom? Quando for entregar, pessoal, coloque o nome de vocês, tá bom? Não entreguem sem nome, que assim fica difícil avaliá-los, tá bom? Então assim, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, espero que esse vídeo seja relevante para vocês. Tenham um ótimo dia para todos. Muito obrigado pela atenção, até mais.